bora para mais um vídeo neste canal, como prometido. Eu tô um pouco nervosa, gente. Eu sei que é besteira, mas como eu sempre fiquei nervosa para falar sobre livros na frente de uma câmera, parece que tá voltando isso agora, sabe? E eu não gostaria. Eu quero ficar tranquila. Eu tenho que pensar que é só mais um papinho. Não é porque eu tô de batom vermelho aqui, com uma jaqueta e um colar maravilhoso, que eu preciso ficar nervosa. É só mais um papinho, literário dessa vez. Eu tava revendo um vídeo antigo meu, que o título é Meu Perfil de Leitor em 2017. Já faz muito tempo. E eu achei bonitinho, porque eu tô tão baby naquele vídeo, e ao mesmo tempo meio tímida, falando devagar, travada, sabe? Como eu tinha dito no vídeo passado que eu sempre ficava. E naquele vídeo eu falo umas coisas super bonitas sobre a nossa vida de leitor e como eu acredito na magia dos livros, que os livros me encontram, e isso continua sendo muito verdade. Eu ainda acredito muito nisso. Tanto é que o primeiro livro que eu queria comentar com vocês é o Todas as Crônicas da Clarice Lispector. Por quê? Porque esse livro me rendeu uma reflexão tão bonita no ano passado que me acompanha agora em 2025. Eu comecei a ler ele em 2023, mas no ano passado eu notei que para mim ele funciona mais como um oráculo. Sabe aquele livro que você só abre, vai folheando e para numa crônica? Olha, parei em uma aqui, sobre escrever. Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade intensa. É que ao escrever eu me dou as mais inesperadas surpresas. É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas das quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia. E é muito louco porque eu tô nessa fase de gritar pro mundo que eu sou escritora. Aí eu tô aqui com vocês e abro nessa crônica. Existe coincidência? Eu não acho. Tá na página 501, porque eu não tenho flag agora e eu quero marcar depois. Então é assim que eu tenho lido esse livro. Olha, ele já tem várias marcações. Eu tenho que fazer um trabalho aqui no índice de ir marcando as que eu já li, né? Mas eu não estou fazendo isso, confesso. E eu sei lá quando eu vou terminar de ler esse livro, mas tem sido tão bom. E é muito maluco o quanto a crônica que eu acabo lendo no dia, ela me diz algo que eu precisava ouvir. E eu acredito demais que alguns autores e algumas obras a gente tem que ler devagar. A gente tem que saborear cada palavra, e Clarice é uma delas. Enfim, tem sido uma experiência incrível. E outro autor que a gente tem que ler devagar é o Guimarães Rosa. E esse ano eu comecei a ler o Primeiras Histórias assim, na ordem, porque eu já tinha lido vários contos, até mesmo para faculdade, na época que eu estava fazendo bacharelado em letras. Eu tô lendo ele do jeito que eu sei ler hoje em dia, que é marcando e marcando. E às vezes até parando para pesquisar um artigo que me ajude com aquele conto e sentindo assim. E a prosa do Guimarães, meu Deus do céu, é magnífica. E aí eu vou colecionando palavras que eu vejo aqui no meu caderno. Eu tenho esse Commonplace Book, que é o meu tudão. Lá no meu Instagram eu tenho um vídeo sobre os meus cadernos tudinho e tudão, mas é basicamente um caderno de referências, e eu anoto aqui palavras que eu encontro por aí. Então, aqui tem a minha coleção de palavras, e anotei sobre As Margens da Alegria, que é um conto lindo, lindo, sobre um menino que fica encantado com as coisas que ele vê ao redor dele, assim, e ao mesmo tempo ele é confrontado com destruição, com o progresso chegando, e como aquilo é algo que ele não tem nem palavras para lidar. Mas a gente tem aqui a beleza do ínfimo, sabe? E eu acho que quando a gente está lidando com a beleza do ínfimo, com o pequeno na literatura, não tem como a gente não ler devagar. E eu sabia que eu teria muitas leituras teóricas para fazer esse ano, muitas mesmo. Leitura sobre memória, sobre trauma, que são assuntos pertinentes e essenciais para a dissertação que eu estou escrevendo e que preciso terminar de escrever. Então, por isso,
essas leituras são prioridade, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu teria que ler livros para lazer, porque é assim que eu respiro nessa vida. Eu preciso escolher um livro e devorar, ou então escolher um livro e ficar lendo aos pouquinhos. Falando em Clarice, eu comecei aqui um sopro de vida, eu marquei algumas coisas, eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. E aí eu fiquei pensando o dia inteiro sobre essa frase. Ainda quero dar conta desse livro, ainda quero terminar o livro de contos do Guimarães, mas eu coloquei lá no Goodreads uma meta de 30 livros de lazer assim para esse ano, mas não estou me preocupando em cumprir essa meta, até porque nem vejo assim dessa forma. Eu quero ler menos. Eu quero ler menos. Eu quero chamar vocês aqui. Acho que tá bom. Eu quero ler menos, eu quero ler devagar, eu quero comprar com consciência, como a Tarine de 2017 queria, e não sei se ela conseguiu aí nesses anos. O número de compras diminuiu, mas às vezes eu ainda comprava por impulso, e agora estou tentando ser mais consciente. Aqui tem outro livro, Rastejando até Belém, da Joan Didion, e é uma coisa que eu tenho feito. Eu estava com vontade de ler o ensaio que tem aqui, sobre amor próprio. Eu não queria começar o livro, eu não queria ler o primeiro ensaio, eu queria ler esse. Então eu vim aqui e li esse. Então, eu não estou terminando muitos livros esse ano, mas isso faz com que eu deixe de ser leitora. Uma coisa que sempre me incomodou escutar foi que só podia fazer conteúdo sobre livros quem lia, tipo, vários livros por mês, assim, muitos livros por ano, e eu discordo disso. Acho que pode fazer conteúdo sobre livros quem ama livros, quem lê, e não quem termina um monte de livros. Eu tô aqui lendo muita coisa, gente. Só que não terminei. Mês passado eu terminei de ler só esse livro aqui, ó. O Eu Sou as Escolhas que Eu Faço, que nem foi uma leitura nova, foi uma releitura, porque isso aqui é um texto do Medium. Eu escrevo para lá, inclusive, também. Mas a Eli Luna escreveu um texto pro Medium, o texto viralizou, e ele é sobre a gente escolher todos os dias entre dois caminhos, o da segurança e o da paixão. Aí ela fala sobre a importância de ter um trabalho que pague suas contas, mas de nunca deixar de honrar as coisas que você ama todos os dias. E eu tenho feito isso na minha vida, então eu achei que eu deveria revisitar esse livro. E isso sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça, isso de honrar as minhas paixões, de abraçar as coisas que eu amo e de lidar com elas, porque a vida é essa correria. E é por causa dessa correria que a gente fica, às vezes, entrando nessa lógica de quantidade, quando a leitura é algo que precisa de você inteiro ali. Eu achei uma frase no Substack, que eu marquei aqui no meu caderno, ela tá em inglês, mas eu vou meio que traduzir enquanto eu falo. Eu devia ter traduzido antes, né? Mas bora lá. Ler é tão poderoso agora porque numa cultura de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, eu canso só de falar, gente. Ler é teimosamente singular. Quando você tá lendo, né? Você não pode fazer mais nada. Você só pode ficar ali, né? Lendo seu livro. E você não pode pensar sobre outra coisa. Porque ele exige tudo de você. E aí eu escrevi aqui, eu achei essa reflexão bela, porque ler é um ato de resistência de muitas formas. Ler é político e a gente sabe. Mas também significa resistir à pressa dos nossos tempos, né? Que é opressiva, que tipo, eu tenho certeza que oprime você e me oprime também. E eu queria que a gente continuasse resistindo a isso. E a forma que eu encontrei esse ano foi ler menos, ler devagar e ler o que eu tô com vontade, sem necessariamente ler um livro do começo ao fim. Eu quero ler uma crônica da Clarice hoje, eu abro aqui. Eu quero ler um conto do Guimarães. Eu tô lendo na ordem, mas assim, eu vou reservar um tempinho para aquilo, sabe? Porque eu preciso realmente ler em voz alta, talvez, e apreciar aquilo com tudo de mim. E aí eu escrevi aqui também que em 2025 eu decidi fazer esse movimento com relação às leituras pessoais. Cada vez mais aprecio a leitura vagarosa e por prazer. Não com o intuito de terminar um monte de livros, mas de aproveitar cada frase, saborear cada construção. Eu acho que
A leitura ativa, ela ajuda muito nesse processo. Às vezes você vai lendo e você quer achar uma informação adicional e você vai lá procurar e escreve, ou você tem insights durante aquela leitura e vai colocando ali no livro. Estou revisitando muitos livros, sabe, antigos, para poder criar algo meu, ou um post, ou um vídeo, ou uma reflexão a partir daquilo. Óbvio que a faculdade de letras e o mestrado geraram um impacto no modo como eu leio, mas eu tento e consigo, acredito, não perder a relação da leitora que passa pelos afetos. Então eu sinto, eu choro, eu sei que aquela construção foi minuciosamente elaborada e sei que aquela oração está daquela maneira por isso. Eu sei que a pontuação interfere, sei que uma escritura do trauma, por exemplo, é mais fragmentada ou pode ser mais fragmentada, mas isso não me impede de olhar para aquilo e sentir meu coração bater mais forte, sabe? Isso é muito importante para mim. No meu vídeo de 2017 eu falo que eu não sabia meu gênero favorito. Hoje em dia eu sei que eu amo ler ficção literária escrita por mulheres. Eu amo de paixão. E que, quando se trata de ficção de gênero, eu adoro terror e horror e, enfim, suspense também. Mas antes eu acho que naquele vídeo eu tinha medo e nem ia atrás, mas agora tudo que é gótico eu quero ler. Tenho espaços e espaços na estante para esse tipo de livro. Ano passado eu viciei nos mistérios da Agatha Christie. Então, eu acredito que a gente vai mudando. E isso é bonito pra caramba, sabe? Então agora, cada leitura que eu faço, eu quero usar aquilo, eu quero passar para vocês. Eu quero que a leitura esteja associada à minha criação. Então eu estou lendo de forma muito intencional e, e emotiva também. E vagarosa, mas gostando disso, mas aprendendo com isso. Quantas vezes eu não li um livro atrás do outro para fugir à vida? E às vezes é importante, às vezes você precisa se distrair. Mas nesse momento da minha vida que eu tô bem, tô inteira, tô feliz, eu quero fazer esse exercício e eu tenho feito. Então não se assustem se eu não terminar muitos livros esse ano. Eu vou estar sempre recomendando livros que eu já li, porque eu tenho um repertório de leitora muito bom, que me dá muito orgulho. Cada vez mais eu vejo a importância de entrar em contato com uma obra e ter as minhas próprias ideias a partir daquilo. E, e fazer com que aquilo vire algo autoral, um texto no qual eu cito, ou um vídeo. Então, é isso, é nesse lugar que eu me encontro. E eu não sei se esse vídeo de papo vai reverberar aí para você, se ele vai ressoar de alguma forma. Eu espero que sim. Eu tô feliz com o que eu ando lendo. Eu ainda tenho que falar sobre o que eu já li esse ano, mas eu percebo que eu não gosto. Eu tentei muito me encaixar nesses formatos de leituras do mês. Eu tentei, mas não é para mim. Eu quero chegar aqui de repente e falar sobre um livro, mas eu sempre vou relacionar aquele livro com o que eu estou fazendo, com a minha vida e tal. Então eu nem sei se dá para chamar de resenha o que talvez eu vá fazer aqui. Porque eu nem sei se eu fazia resenha, porque o que eu falo e falei já aqui no canal sempre passou muito pelas minhas emoções, assim. Óbvio que eu percebo e entendo a técnica por trás daquilo, mas eu sempre vou relacionar as coisas que eu leio por prazer com a minha vida, com a minha experiência nessa terra, com as minhas identificações. Eu sinto que eu sou uma leitora muito diferente e eu não garanto que eu vou ser a mesma leitora no ano que vem, porque não vai ter mais dissertação, porque talvez eu queira devorar um livro atrás do outro. Agora é feriado, enquanto eu gravo esse vídeo. Vai ter sábado, vai ter a Páscoa, vai ter Tiradentes. Eu combinei com a minha amiga Sabrina, ele não tá muito ao alcance aqui. Ah, tá sim. De ler O Misterioso Caso de Styles. Eu nem sei se ela teve tempo de começar, mas eu mal comecei porque não tive tempo. Mas
eu tô louca pra devorar esse aqui. Esse aqui eu quero devorar. Então eu acho que tá tudo bem, sabe? É uma coisa. Eu acho que quando não é uma leitura obrigatória, tá tudo bem você simplesmente se perguntar: o que eu quero agora? Eu quero devorar, eu quero ler devagar, eu quero não ler esse livro, quero abandoná-lo, porque eu acho uma delícia, uma libertação abandonar um livro que você não está a fim de ler. Eu espero que essas reflexões todas, meio, talvez meio confusas na minha cabeça, que eu vou despejando aqui, façam sentido para você aí. Mas o que eu quero dizer é que pensa nisso, pensa que ler exige tudo de você. E que talvez aquele livro que exige uma leitura mais vagarosa vai ser incrível, sabe? Assim como às vezes aquele livro que você devora, que é um virar de páginas danado, também vai ser incrível. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que valorizar também um livro que exige mais tempo, sabe? Porque isso é brigar com esses tempos loucos e apressados. Enfim, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse papo literário maluco. É isso que vocês vão encontrar nesse canal. Mas deixem aí seu like, me sigam nas outras redes, eu tô em todas, eu tô no Tito, que é a rede da dancinha, sabe? Vou chamar de Tito agora. Eu tô no Instagram, eu escrevo, sou escritora, muito prazer. Escrevo no Substack, escrevo no Medium também. Eu vou colocar todos os meus links aí para que vocês possam conferir meu trabalho. E um beijo para vocês. Leiam muito, leiam pouco, leiam devagar. Isso faz vocês leitores de qualquer maneira, tá? E é isso. Aproveitem suas leituras. Um beijo, até a próxima.